Boa tarde, meninas. Boa tarde. Eu me chamo Lucas, sou aluno do curso de Letras, curso o 7º período, e agradeço muito a vocês por estarem participando desse meu podcast, dessa gravação, a disciplina Prática Extensionista. Vou falar para vocês um pouco sobre a obra Guindinha do Poço, uma obra do Manuel de Oliveira, uma obra que foi ignorada até 1952 e que foi editada 60 anos depois, após sua morte. É uma obra muito rica e onde o Manuel ele se preocupa em trazer muita questão da atualidade em suas obras, né? Infelizmente, Guindinha do Poço foi a única obra importante dele, que teve toda essa audiência toda, né? Foi a única que se destacou. E vou falar para vocês um pouco sobre ela. Vocês já ouviram falar dessa obra, Guindinha do Poço? Sim. Pronto, a gente vai trabalhar um pouco com ela. Vou começar contando um pouco do resumo, né, da obra. Bom, a princípio, a Guindinha do Poço, a Margarida, ela é uma mulher que se desvinculava de tudo aquilo... Bom, referente ao resumo, a Guindinha é uma mulher que se desvincula de tudo aquilo que a sociedade traz como padrão. Porque, na época, as mulheres tinham que casar muito cedo, com 13, 14 anos, e a Guindinha, ela curtiu a sua vidoca, né, como diz o autor. Ela casou-se muito tarde, com 23 anos, e ela escolheu seu marido. A Guindinha foi uma mulher sempre dona de muitas terras, era filha única, morava apenas com o pai e sua avó. E depois do casamento, a Guindinha foi morar em uma fazenda chamada Poço da Moita, né? E aí ela sempre teve esse casamento muito... Na verdade, um casamento quase que inexistente. Porque como ela escolheu o próprio marido dela, ela foi inteligente e escolheu um cara que para ela era um zero à esquerda. Por quê? Porque ele não ia interferir na vida dela, né? A Guindinha era uma fazendeira que sempre participava dos interesses da população, era uma mulher que sempre participava da igreja e era dona de muitos escravos e de muitas terras. E ela mesma comandava aquilo e ela foi muito certeira na opção da escolha do seu marido. Bom, aí nessa ida deles para a fazenda Poço da Moita, chega o Secundino, que é sobrinho do Damião, que é o marido dela. Ele sai da cidade... Bom, aí quando eles estão na fazenda, eles recebem a notícia de que o sobrinho do Damião, o Secundino, vai morar com eles, né? E aí vai vir muitas coisas vão acontecer por conta dessa ida. E aí a Guindinha acaba se apaixonando pelo Secundino, que para ela é um rapaz muito bonito, ela muito nova, assim como ele. E aí vão acabar entrando em uma espécie de relacionamento, né? O autor, ele deixa essa imparcialidade, ele não julga nem condena, a gente não sabe ao certo se realmente aconteceu essa traição, mas aí com isso, a Guindinha, ela fica muito próxima do Secundino, eles acabam tendo essa amizade muito colorida, e aí o marido começa a desconfiar, né? E aí ele vai para a cidade resolver alguns interesses justamente para ajeitar a separação. E aí a Guindinha descobre. Aí acontece, ela manda seu fiel empregado, o Nayu, matar o marido dela. Só que é uma tentativa frustrada, porque não deu certo a primeira vez. E aí o marido dela, o tio de Secundino, descobre que o Secundino foi para casa dele justamente por conta que tinha cometido um homicídio. Aí ele sabe, ele denuncia o sobrinho dele para a polícia. A Guindinha, ela se revolta com o marido dela justamente por conta dessas denúncias que ele fez. E aí, mais uma vez, ela manda matar ele. Manda matar o Damião. E aí, dessa vez, realmente se concretizou. O Nayu, seu fiel empregado, matou o seu marido, matou o marido da Guindinha. E aí, o que acontece depois? As pessoas ficam sabendo, a própria polícia, e aí a Guindinha vai presa. Mas aí ela vai presa sem poder se defender, sem ter direito a julgamento. O Nayu, que realmente matou, ele foi solto, ele não teve condenação alguma. E a Guindinha foi condenada também por isso, por mandar matar o marido. E aí, com consequência disso, a Guindinha, ela passa um bom tempo preso. Ela é abandonada pela sua própria família, pela igreja, né, pela própria sociedade. A Guindinha foi apedrejada por todas as pessoas, foi muito julgada na época. E aí, com isso, ela cumpre seu tempo de prisão, sai da cadeia e torna-se uma pedinte, vira mendiga nas ruas de Fortaleza. Bom, esse é o resumo da obra,
né? Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu falei para vocês, o Manuel ele tem muita preocupação de trazer essas causas sociais para as suas obras, né? Principalmente no meio em que ele estava envolvido. E Guia do Poço, não sei se vocês conseguem perceber, mas a gente pode trazer muito para a atualidade, né? A gente pode trazer muita crítica para essa obra. Vocês conseguem perceber alguma crítica assim que o autor traz? Eu acho que, assim, fala muito que a desigualdade social em relação ao homem e à mulher. Porque ele foi quem matou e foi liberado da cadeia mais cedo. Sim, o Nayu, né? Sim. Enquanto ela ficou anos e anos, foi totalmente apedrejada pela sociedade em geral. Eu acho que tudo isso porque era mulher, que hoje em dia é o que temos muito em comum na sociedade. Não, com certeza. Porque a gente for parar para observar, né, e analisar. Guidinha, ela sempre foi julgada, entre aspas, desde o princípio, né? Porque, como eu falei, ela se desvinculava daquilo que a sociedade trazia como padrão, e aí ela já era julgada por isso. E aí, depois desse homicídio que aconteceu, o Nayu, ele é um homem, obviamente, matou o marido da Guidinha, né? Ele agiu diretamente com a morte, foi ele que executou, e a Guidinha foi mandante, né? Só que toda a culpa caiu sobre a Guidinha. E a gente faz questionamentos. Se a Guidinha fosse um homem, né? Será que a história seria diferente? Creio eu que seria sim. Com certeza seria, né? Porque assim, pelo fato de ela ser mulher, isso tem um peso maior. A Guia do Poço, a obra, ela tem um caráter regionalista e naturalista, né? Regionalista, principalmente porque o autor ele sempre deixa muito claro esse jogo de conversa entre os personagens, né? Que traz muito essa questão da regionalidade, mostra muito a seca da região do Nordeste. E a gente traz muito também essa interpretação da vida, né? Causas e efeitos. Porque, como a gente já falou, se fosse um homem, será que a história seria diferente? Né? Nós temos também essa questão da crítica ao homem e à sociedade, né? Porque a Guidinha, ela errou, claro, mas por que o Nayu não foi julgado como ela, né? Temos também porque assim, a Guidinha ela era uma mulher que sempre participou dos interesses da política, da igreja, era uma mulher de família. Só que, depois do seu erro, seus pais viraram as costas para ela. Ela nunca teve nenhum vídeo na cadeia. Ela era muito amiga do padre, participava muito da igreja. E cadê o padre? Né, que nunca foi apoiá-la? E cadê até mesmo, a gente pode até citar aquela questão da Bíblia, que não tem o pecado que atira a primeira pedra? Né? E a própria sociedade, porque a sociedade condenou a Guidinha com todas as forças, não deu permissão para que ela se explicasse, e todo o peso caiu por sobre ela. Então, pessoal, na obra a gente percebe muito o retrato de uma vida contemporânea. Uma obra que foi escrita há muito tempo, mas que mesmo assim ela retrata muito essa questão da contemporaneidade. Casos semelhantes, né? Porque Guia do Poço, ela é uma obra baseada em fatos reais, né? Um caso que realmente aconteceu na cidade de Quixeramobim. É uma obra antiga, mas vocês acham ou percebem que hoje em dia, nos dias atuais, a gente ainda tem casos semelhantes? Assim, tanto do assassinato como do julgamento da mulher? Sim, né? Até porque, como a gente dá pra perceber na obra, se fosse o homem que tivesse matado a mulher, ele não seria tão julgado como ela foi, apesar dela não ter matado diretamente, ela ter mandado. E como a gente pode ver na atualidade, em muitos casos nos jornais hoje em dia, que o homem mata a mulher, o famoso feminicídio, e ele não é preso, ele não é julgado pela sociedade. É uma coisa que muitas pessoas tratam até como uma forma comum. Algo normal. Um fato interessante também que a gente consegue perceber na obra é essa questão do machismo, né? Porque, como eu falei para vocês, a Guidinha ela se desvinculava do que a sociedade trazia como padrão, né? Era o quê? Uma mulher que estava sempre vivendo com o marido, uma mulher que era esteticamente bonita, e a Guidinha ela não era isso. Inclusive, uma das partes ela é chamada de uma donzela às avessas, feiosa, baixa, entroncada, carrancuda ao menor enfado, disse ele. Não admito que homem algum se apaixone pela filha do Capitão Mor. Vamos ver se ela usou da feitiçaria? Ora, se não é isso. Vamos ver. Ou seja, a gente consegue perceber muito essa questão do machismo, né? Essa é uma piada referente à imagem da Guidinha.
Bom, meninas, eu quero agradecer vocês pela presença. Foi um bate-papo bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Sim, para mim foi muito interessante, eu aprendi um pouco e obrigada a você por essa oportunidade e foi um prazer fazer parte do seu podcast. Olá, ouvinte! Estamos aqui para mais um episódio da série Podes Literar. Eu me chamo Ana Beatriz, sou aluna do 7º semestre do curso de Letras, Habilitação em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Como bem mencionado anteriormente pelos meus colegas, este é um podcast mais voltado para a literatura, com a visão dos alunos do ensino médio. Eu não vou me alongar muito nessa explicação porque já foi bem explanado por eles anteriormente. Hoje eu estou aqui com uma convidada e eu vou pedir para que ela se apresente para vocês. Olá, me chamo Vitória, sou da cidade de Ipu, sou estudante e estou no 3º ano do ensino médio. Bem, Vitória, então a gente vai discutir um pouco hoje sobre a literatura. Você tinha essa disciplina durante o seu ensino fundamental ou você passou a vê-la apenas no ensino médio? Sim, eu gosto muito da literatura, tenho facilidade no aprendizado. Eu comecei a ver essa disciplina no ensino médio. Gosto muito das escolas literárias como romantismo e barroco. A trama toda é muito interessante por partes. Pronto, muito legal. Eu também passei a ver a literatura apenas durante o ensino médio, né? Infelizmente, eu também gosto muito da disciplina, gostei muito como estudante também no ensino médio. Infelizmente, só vim a ter contato, né? Só nesse período. E eu também gosto muito do romantismo, acho que foi uma das escolas literárias que eu mais gostei, uma das mais grandes também, né, mas foi a que me fez gostar também, pegar o hábito da leitura. Bem, mas a gente sabe também, né, que durante o ensino médio a gente tem outras avaliações, né, que são feitas além das provas parciais e globais, como as provas externas, né, como as mais conhecidas, como a UBMEP, que é voltada para matemática, SPAES, Enem. Durante esse período de provas externas, você acha que as aulas de literatura ou de alguma outra área do português é mais deixada de lado ou você não sente tanta falta? Sim, eu sinto falta da abordagem da literatura em alguns vestibulares. Acredito que podem, né, explorar mais essa área para com os estudantes, pois essa disciplina ela é megamente importante para o conhecimento da sociedade e no que foi e é vivido no cotidiano. Pronto, então nesse caso, hoje a gente vai tratar sobre a obra O Moço Loiro. Você chegou a ter contato com essa obra na escola, ou você já conhecia ela, ou nunca teve contato com ela? Bom, na escola eu não cheguei a ler a obra, mas alguns professores já chegaram a comentar sobre e, pelo meu ver, parece ser sim um livro muito interessante. Pronto, então nesse caso, hoje a gente vai tratar sobre a obra O Moço Loiro. Você chegou a ter contato com essa obra na escola, ou você já conhecia ela, ou nunca teve contato com ela? Bom, na escola eu não cheguei a ler a obra, mas alguns professores já chegaram a comentar sobre e, pelo meu ver, parece ser sim um livro muito interessante. Bom, então nesse caso eu vou aqui comentar primeiramente um pouco sobre os personagens e aí depois eu vou passar para o resumo da obra, né, para que a gente consiga entender melhor. Bem, primeiramente a gente vai ter o Lauro e a Honorina, né, que são os protagonistas da história. Posteriormente, a gente tem o Hugo, que é o pai de Honorina, que vai passar aí por algumas dificuldades financeiras na obra. Teremos também a Emma, que é a mãe de Hugo e vó de Honorina, que era uma mulher muito mais conservadora, essas questões de valores assim da época. Tem também na obra a única e melhor amiga de Honorina, a Raquel, que no decorrer da história ela também vai tendo ali um crushzinho, um apaixonite pelo moço loiro, né? Que a gente vai descobrir quem é.
Mas a gente também vai contar com outros personagens também, como o Otávio, que tinha um crushzinho na Honorina, o empregado de Hugo e o seu Venâncio e a dona Tomásia, né? Que são aí o casal que vai ter umas cenas bem engraçadas. A dona Tomásia, ela é mais autoritária, mais dominadora. Já o Venâncio, ele é mais submisso, né? A ela, já fica mais na dele. É como se de fato a dona Tomásia mandasse ali no negócio. Bem, a história começa quando uma cruz de ouro é roubada da família Mendonça. A família Mendonça era a família de Lauro. Quando essa cruz é roubada, todos os indícios, todas as provas apontam que seria o Lauro que tinha roubado aquela cruz. Mas o Lauro negou, disse que não tinha sido ele, mas mesmo assim ele acaba sendo expulso da família, amaldiçoado pela sua avó, e ele acaba por sair de casa, né? Anos se passam, ninguém tem notícias de Lauro, ninguém sabe onde ele tá, mas o tempo passou, né? E aí, com o passar desses anos, né, o pessoal foi envelhecendo e aí a sua prima, a Honorina, ela começa a ser cortejada, né? Ela começa a receber uns bilhetinhos, uma carta e ela sempre, parecia que sempre a pessoa estava ali perto dela, observando ela, sabendo tudo que ela tá fazendo, mas ela nunca sabia quem era essa pessoa. Até que num desses cortejos ela recebe, né, um remetente como sendo um moço loiro. Aí, como Honorina, né, era ali uma jovem, ela recebia ali alguns também cortejos, umas paqueras, assim, mas ela nunca queria porque ela estava ali criando sentimentos, mesmo sem ela saber quem era, né? É, de fato, uma obra bem romântica, aquele romance idealizado. Bem, já no caso de seu pai, ele vinha passando por uns problemas financeiros, sempre chegava mais e mais contas, tinha que investir dinheiro nisso, tirar dinheiro daquilo, vinha passando por problemas sérios, né? Até que no decorrer do livro, né, no finalzinho, o moço loiro descobre quem estava roubando o pai de Honorina, que estava quase indo à falência, né, que era o seu empregado, e descobre também que quem tinha roubado a cruz de ouro da família de Lauro, né, que é o moço loiro, tinha sido esse empregado. Então, no final de toda a história, né, depois de todo esse alvoroço do pai de Honorina quase ir à falência, dele ter sido expulso de sua família, né, de sua casa, Lauro e Honorina se casam. A Raquel fica um pouquinho triste, né, por ter o crushzinho dela ali, não ter ficado com ela, mas ela fica feliz pela sua amiga e também por Lauro. Então, esse é só um pouquinho, assim, por cima do que acontece nessa obra que é tão maravilhosa. Bem, agora sim, eu queria saber sua opinião. Você achou interessante a obra, o resumo? Se você tivesse a oportunidade de ler, você gostaria de ler, de saber mais, se aprofundar nos detalhes dessa história? Sim, achei bastante interessante, pois a obra ela me chamou a atenção, por eu gostar muito da vibe de romantismo e de todo o drama que a história traz. E quando eu tiver a oportunidade, sim, eu irei ler o livro. É bem interessante mesmo essa questão, né? E assim, acho que se eu fosse a Honorina, eu iria ficar até com medo, né? Assim, ela começa a receber... e dentro do mundo do romance, né, ela vai se apaixonando. Eu acho que eu iria ter, assim, um certo medo, né? Porque às vezes a gente começa a receber umas coisas assim. Nesse tempo, óbvio que não havia rede social, né? Então, esses bilhetinhos aí, ou eu iria achar que alguém estava zoando com a minha cara, ou que eu ia me sentir assim, acuada, né? Então, essa obra, Vitória, O Moço Loiro, ela caiu no vestibular da UVA, o vestibular de 2019.1. Sempre a UVA escolhe algumas obras, né, um tempo antes da prova, para que os participantes possam se aprofundar nela, e uma daquelas obras, né, vai cair na prova de conhecimentos gerais. Então, no caso aqui, eu trouxe algumas perguntas, tá certo? Tudo bem para você tentar responder?
Sim, está tudo certo. Eu irei responder as questões. Pode seguir em frente. Perfeito, então. Lembrando aqui que foram 4 questões que foram cobradas no vestibular, mas eu irei lhe fazer apenas 3, né, visto que uma necessita de uma leitura mais aprofundada um pouquinho da obra, tá certo? Vamos aqui para a primeira questão. Pronto, a primeira questão sobre Venâncio. Podemos afirmar que ele é alternativa A, corajoso, alternativa B, religioso, alternativa C, submisso ou alternativa D, namorador? Alternativa C, submisso. Isso, muito bem. O Venâncio ele era mais aquele cara meio que submisso mesmo à mulher, né? A gente via Dona Tomásia é mais aquele mulherão mesmo que manda ali na casa. Mas vamos seguir aqui para a segunda questão. A questão número 2 diz: Emma era avó de alternativa A, Honorina, alternativa B, Hugo, alternativa C, Manduca, alternativa D, Rosa. Alternativa A, Honorina. Isso, né? Dessas questões a pessoa poderia ficar em dúvida ali só entre Hugo, né? Mas os outros 2 personagens não tem nada a ver. Está correta a sua resposta. Agora, a respeito da terceira questão, diz: Lauro, ele foi acusado pela família de A, adultério, B, homicídio, C, bruxaria ou D, roubo. Alternativa D, roubo. Isso, né? Essa é a questão principal da história, né? Adultério e homicídio não teria nada a ver, e homicídio também não há nenhuma morte, então, corretíssimo, letra D, roubo. Pronto, e depois dessa pequena discussão até que a gente teve aqui a respeito da obra, né? Você recomendaria essa obra para outros jovens do ensino médio pudessem ler? Ou obras até nesse estilo, né, que são cobradas em vestibular? A obra em si, ela é muito enriquecedora, né, para um leitor devotado e que gosta desse tipo de gênero. Como foi dito, eu ainda não li, mas irei, e super recomendo para que outras pessoas possam estar lendo e tendo a sua própria conclusão. E é megamente importante, né, para justamente essas questões de vestibular, onde vem caindo essas questões, né, desse tipo de obra literária. E eu espero, né, que quem possa ler, que quem tem a oportunidade de ler, possa gostar assim como eu gostei. Pronto, e para encerrar aqui a minha última pergunta, né, seria se você tivesse tido mais contato com esse tipo de questões, com esse tipo de obras, em outras avaliações externas que você já tinha feito, você acha que seria mais legal, mais proveitoso, ou você prefere, né, tem preferência por as questões de interpretação, que é o que é mais comum a gente encontrar desse tipo de prova, né? Sim, eu gostaria de ter tido contato, né, anteriormente, e ainda mais, né, em provas e vestibulares, e eu acho que iria sair, assim, bem mais dinâmico para o estudante lidar com esse tipo de questão. Pois é, eu também concordo, Vitória, com você. Assim, não é que as questões de interpretação não sejam importantes. Sim, elas são importantes, têm sua relevância, mas de certa forma se torna até um pouco mais exaustivo, né, para o aluno que está ali fazendo aquela prova. E eu acho que quando você introduz uma obra literária, além de você querer estimular o conhecimento do aluno, né, assim, de conhecer a obra, de tentar ler a obra, as questões aqui, como as da uva, né, que ela traz, são questões um pouco mais enxutas e mais objetivas, mas não é que elas sejam mais fáceis, elas vão também fazer com que o aluno pense, que ele analise. Então, eu acho também que seria legal que tivesse mais questões assim, né? Sem mais delongas, né, eu gostaria aqui de agradecer a participação da Vitória nesse episódio. Fica aqui o meu muito obrigada. Espero que você, ouvinte, tenha gostado da nossa discussão.
Não foi tão prolongada, mas a gente espera que você tenha gostado, tenha compreendido. E mais uma vez eu agradeço aqui a Vitória. Eu vou passar a palavra para ela, para que ela deixe aqui o seu recadinho final. Eu que agradeço pelo convite e espero sim ter a oportunidade de ler a obra do Moço Loiro e espero que você aí de casa também possa ter esse privilégio. Bem, pessoal, no mais é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, por terem nos acompanhado. E aqui fica o encerramento da série Podes Literar.